A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores da Escola Dominical dos Juvenis. Estamos muito felizes de estarmos em um novo mês e estarmos ensinando e continuando nesta jornada, nesse trajeto dentro do Antigo Testamento, onde nós temos aprendido lições maravilhosas sobre o povo de Deus. Como ele foi formado, de onde eles vieram, por onde eles têm passado. Vimos e estudamos sobre já os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E hoje nós estaremos falando sobre dois personagens muito importantes na história do povo de Israel, que se chama Moisés e Josué. Dois homens que trabalharam juntos e Deus os usou tremendamente de volta para a terra prometida. Nós lembramos que eles saíram da terra prometida de Canaã e eles foram para o Egito por causa da fome. Anos se passaram, 400 anos se passaram e agora o povo está pronto para voltar para a sua terra, para Canaã, a terra que Deus prometeu para eles, que manava leite e mel. E Deus usa estes dois grandes homens de Deus e hoje nós vamos abarcar uma história de vários eventos, de muitos tempos, e que nós vamos chegar lá juntamente com eles, amém? E vamos assim caminhando nesta jornada maravilhosa deste Antigo Testamento. Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de poder se inscrever no canal, de você deixar as notificações aí para que você possa receber esta classe todas as semanas, como também se você é professor de escola dominical dos juvenis, então eu gostaria de poder saber, não é? Alguns dos irmãos, vocês já têm comunicado comigo, falado, dado e de onde vocês são, eu fico muito alegre e tenho orado para que Deus possa abençoar o vosso trabalho no lugar, no estado, na cidade, aonde vocês trabalham com esses jovens tão lindos, que Deus ele tem algo muito poderoso para cada um deles, não é? E nós vamos ver isso através da história de Josué no dia de hoje. Amém, meus queridos? Então, vamos então dar início à nossa classe e hoje o título da nossa lição é o Êxodo de volta à Terra Prometida para o dia 2 de fevereiro de 2025. Portanto, o nosso texto áureo está em Êxodo 6 e versículo 6, que nos diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Amém? Portanto, a nossa leitura bíblica dessa semana, muito importante, que fala sobre a vida de Moisés, está em Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Nós não estaremos lendo aqui, mas os irmãos poderão sim ler com a vossa classe para que eles possam ter, não é, o contexto daquilo que nós estaremos falando no dia de hoje. Lembrando a você que este PowerPoint que nós estamos usando, assim como a nossa lição que nós preparamos, esse roteiro, você poderá encontrá-lo na descrição deste vídeo. Você poderá usar conforme você desejar e assim fazer a sua classe de escola dominical com mais recursos e mais dinâmico para poder você alcançar estes jovens nesta faixa etária de 15 a 17 anos. Portanto, nós vamos então, neste estudo de hoje, nós vamos falar sobre 3 temas. O nosso primeiro tópico fala: Deus levanta um libertador. E quem foi esta pessoa? A pessoa de Moisés. Em segundo lugar, a importância do deserto. E em terceiro e último lugar, a transição para a conquista, onde nós estaremos falando sobre a pessoa de Josué. Amém? Portanto, vamos lá. O nosso tema de hoje, ou a nossa lição de hoje, vai falar sobre o êxodo, ou seja, a palavra êxodo do grego quer dizer saída, e mostra essa saída do povo de Israel do Egito para Canaã, para a terra prometida. Nós vamos ver, se você olhar neste mapa que você está aí na sua frente, você vai ver que do seu lado esquerdo, não é, está uma cidade chamada Gozém.
e abaixo está Ramsés. Esta cidade, Gozém, foi a cidade que José colocou para que os seus familiares, os seus irmãos, o seu pai, para que eles pudessem viver ali na época em que eles desceram ao Egito. E foi nesta cidade que eles permaneceram durante todos esses 400 anos, e quando o povo de Deus, eles saem do Egito para Canaã, é dali, deste lugar que eles estão saindo, de Gozém. Nós vamos ver, se você ver essas setas vermelhas ao redor deste mapa, vai mostrar os diferentes lugares aonde o povo de Israel, eles estiveram parando, eles estiveram estacionados, aonde Deus fez milagres. E os livros de Êxodo e o livro de Números vai falar sobre esta peregrinação no deserto do povo de Israel. E se você tiver este tempo para poder ler, será de grande valia para você. Amém? E introduzindo a pessoa de Moisés, nós vamos ver que este nome Moisés foi o nome dado pela filha de Faraó. Moisés quer dizer tirado das águas. Nós sabemos que Moisés, ele nasce durante o tempo que o povo de Israel está no Egito e, portanto, ele nasce neste lugar. Nós lembramos que quando termina o livro de Gênesis, na história de José, a Bíblia fala que tempos depois que morreu José, um outro Faraó se levantou que não tinha conhecimento ou que não esteve com ele, e este Faraó, tempos mais tarde, vê o crescimento do povo e começa a aterrorizar, mandando matar todas as crianças, os meninos, para que não sobrevivessem e assim eles não pudessem crescer. Moisés, ele cresceu, Moisés, ele saiu do Egito, e a Bíblia nos fala que ele foi para Midian, e ele casa-se com uma das filhas de Jetro, ou também chamado Reuel, e o nome dela se chamava Zípora. E deste casamento, desta união, ele teve 2 filhos que se chamou Gerson e Eliezer. Nós vamos também ver que os nomes dos pais de Moisés se chamou Arão e Joquebede. E esta mulher Joquebede foi uma mulher usada por Deus e nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Nós vamos ver também que Moisés, ele teve 2 irmãos. Um se chamou Arão e a outra se chamou Miriam. Moisés era o filho mais novo e Arão era o filho mais velho. Nós vamos ver que Moisés, ele teve 3 períodos de 40 anos da sua vida. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito, no palácio. Os segundos 40 anos ele passou fora, em Midian. E o terceiro bloco de 40 anos ele passou com o povo de Israel no deserto. Portanto, Moisés, ele morre com 120 anos. E nós vamos ver que ele morre num lugar, no Monte Nebo, que era um monte que fazia fronteira com Israel, e a Bíblia nos diz que Deus o levou até o Monte Nebo e fez ele ver toda a terra prometida. Entretanto, Deus disse para ele: você não poderá entrar. E ali ele morreu, e a Bíblia diz que Deus escondeu o corpo de Moisés. Este homem chamado Moisés, ele foi o liberador, ele foi o legislador de Israel, ele foi aquele que recebeu a lei de Deus para dar ao seu povo. Então nós vamos ver também, em segundo lugar, esta genealogia de Moisés, não é? Nós vamos ver aí, se você acompanhar, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. Jacó, então, ele teve 12 filhos, e estes filhos de Jacó são chamados as 12 tribos de Israel. Portanto, Jacó teve um dos filhos que se chamou Levi, e este filho Levi teve 3 filhos. Um se chamou Gerson, o outro se chamou Coate e o outro se chamou Merari. Desta linhagem de Coate, então, é de onde descende Moisés. Arão, filho de Coate, gerou a Arão, a Miriam e a Moisés. E Moisés, por sua vez, também gerou 2 filhos. Isso é a genealogia de Moisés, que no Monte Nebo, ainda hoje, não é? Se você subir lá,
vai haver um memorial, como vocês estão vendo aí nesta fotografia. O memorial de Moisés. Ali é do ponto aonde você pode, até o dia de hoje, ver todo o outro lado de Israel, e você pode contemplar e ter, não é, uma ideia do que foi que Moisés ele viu. Aonde tem essa seta, que daquele outro lado é Israel. E deste lugar, quando o tempo está limpo, você pode ver até chegar até o mar Mediterrâneo. E você pode imaginar que quando Deus mostra para Moisés a terra prometida, aonde ele não poderia entrar, mas ele iria ver, eu posso imaginar que Deus deu um dia limpo, claro, para que ele pudesse ver de norte a sul, de leste a oeste, todo lugar aonde eles haveriam de conquistar. Amém? Portanto, esta é a vista de Israel do Monte Nebo, aonde Moisés ele morreu. Que Moisés foi aquele homem que teve um encontro com Deus aonde? Na sarça, uma sarça que estava queimando e não se consumia. Outro ponto importante da vida de Moisés, que foi ele que liberou o povo de Israel do Egito. Foi ele que enfrentou a Faraó, foi ele que foi falar, foi ele que, através da sua palavra, da sua vara, ele trouxe as 10 pragas no Egito, enviadas por Deus pela boca de Moisés. E nós vamos ver também que este mesmo Moisés é o que atravessa com o povo de Israel no Mar Vermelho, fechando-se assim o mar e matando a todos os egípcios com seus carros, com seus cavaleiros, e todo o exército perece ali naquele Mar Vermelho. Entretanto, o povo de Deus chega do outro lado, a pés enxutos, louvando, cantando ao nome do Senhor. Que ele foi o legislador, foi aquele que recebeu os 10 mandamentos e recebeu a lei de Deus para o povo de Israel. Foi ele que recebeu o plano do tabernáculo para poder ser construído, e Deus, quando Moisés, então, ele morre, o seu sucessor se chamou Josué. Amém? Sagrada. Vamos lembrar que existem 3 pessoas, 3 homens na Bíblia Sagrada, no povo de Israel, que são unção dele. Primeiro, Abraão, o pai da nação. Segundo, Moisés, o legislador da nação. E em terceiro lugar, Davi, o rei da nação. Amém? Muito bem. Eu também gostaria de dizer para vocês e dar uma dica para que você pudesse também fazer com seus alunos. A minha dica para você, ela é muito simples, você pode fazê-la de 2 maneiras. Primeiro, se você tem um quadro branco ou quadro negro na sua classe de aula, as 10 pragas que foram enviadas ao Egito pela parte de Deus, e você pode escrever e você poderá escrever o nome dessas pragas em diferentes ordens, amém? Não coloque segundo a ordem da Bíblia, coloque diferentes. E depois você pode dar um papel para 2 grupos na sua classe e você pode dizer a eles que eles possam colocar estas pragas na ordem que elas foram enviadas, mas você não vai permitir eles lerem a Bíblia, amém? Para ver se a cabecinha funciona. E vamos ver quem é que acerta mais, amém? A ordem que está na Bíblia Sagrada, a primeira foi: as águas tornam-se em sangue. A segunda, a praga das rãs. Terceira, a praga dos piolhos. Quarta, a praga das moscas. Quinto, a praga da peste nos animais. Sexto, a praga das úlceras nos homens. Sétimo, a praga de saraiva. Oitavo, a praga de gafanhotos. Nono, a praga das trevas. E a 10ª, a morte dos primogênitos. Essas foram as 10 pragas que Deus enviou ao Egito a fim de trazer a libertação do povo de Israel. Então, portanto, você pode aí, né, colocar e desafiar os seus alunos a colocar, e o grupo que conseguir colocar as 10 pragas na ordem certa, aqui segue o nosso primeiro tópico que nós já vimos: Deus levanta um libertador. Quem é este libertador? Moisés. Portanto, o nosso primeiro subtópico fala o milagre da sua infância, ou seja, a sua preparação.
Segundo, a experiência da sarça, que fala da chamada de Moisés. E em terceiro lugar, liberando o povo do Egito, que é a sua missão. Amém? Portanto, vamos lá? O nosso primeiro subtópico, milagre da sua infância, a sua preparação. Como nós já vimos, e nós vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, Joquebede, Arão, depois de ter Arão e ter a Miriam, eles tiveram um terceiro filho, e este filho era formoso, e a Bíblia nos diz que eles conseguiram esconder o menino por 3 meses. Entretanto, como já não podia mais esconder, Joquebede foi usada por Deus para salvar o seu filho e não permitir que os egípcios o matassem. Vamos lá ver o que é que diz Êxodo capítulo 2, 3, 5 e 10, que fala desta história do nascimento e do crescimento de Moisés no Egito. Êxodo 2 e 2. E a mulher concebeu e teve um filho, ou seja, Joquebede. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela um menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Certamente o rio Nilo, porque é o rio grande do Egito. Versículo 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E nós vamos lembrar desta história que, quando ela toma, ela viu que era um menino dos hebreus e ficou apiedada, se compadeceu. Irmãos, isto foi projeto, foi a mão de Deus movendo, tocando o coração desta mulher, desta princesa, para poder salvar aquele que Deus iria usar para livrar o povo de Israel. E no versículo 10, a Bíblia diz, e sendo o menino já grande, quando a filha de Faraó toma este menino, Miriam, irmã de Moisés, chega para ela e diz, você quer que eu traga uma ama para cuidar deste menino para você? E então a princesa disse, sim, por favor. E a quem foi que ela foi chamar? A Joquebede, a mãe do menino, a mãe de Moisés. E a princesa, filha de Faraó, disse, olha, eu vou te pagar para você cuidar deste menino. E o que é que acontece depois de desmamado, depois de crescer? Ele, sendo menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Êxodo 2 e 10, aleluia. E olha lá, a palavra, a pregação, parte da pregação de Estevão. Ele diz, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Meus queridos, você pode imaginar que Deus ele prepara Moisés dentro do palácio do rei, dentro do palácio de Faraó. Ele conhecia a língua, ele conhecia a ciência, ele conhecia todas as coisas, ele foi treinado, ele cresceu, ele foi preparado como um príncipe egípcio também. Entretanto, tudo aquilo que estava acontecendo não foi apenas para um livramento da morte de meninos, porque vários outros meninos hebreus morreram também. Mas Deus coloca a este homem, salva a este menino para ser treinado. E a Bíblia diz que ele era poderoso em suas palavras e em suas obras. Ou seja, Moisés não vivia ali pelos cantinhos, ali envergonhado, assim, não. Moisés, ele tinha presença. Moisés, ele tinha palavra. Moisés, ele era tipo no palácio. E nós vamos ver que Deus o prepara. Para quê, meus queridos? Porque não haveria outra pessoa que poderia enfrentar a Faraó
senão o próprio Moisés. E esta parte, capítulo 7 de Atos, é a pregação de Estevão, que dá um relato sobre toda a vida de Israel para aqueles fariseus, para aquele sinédrio aonde ele estava sendo julgado, e ele fala sobre este homem chamado Moisés. Em segundo lugar, Deus levanta um libertador. Moisés, tempos mais tarde, como nós já falamos aqui, quando ele já depois de grande, ele vai visitar os seus irmãos, ele vai ver a opressão que está acontecendo dos seus irmãos hebreus, e quando Moisés vê um egípcio maltratando a um dos seus irmãos hebreus, a Bíblia diz que Moisés matou o egípcio. Moisés, ele fugiu e ele foi parar em Midian. E vamos ver então que a experiência da sarça, depois de estar ali agora, não é, trabalhando em Midian, ter casado com Zípora, Deus aparece a Moisés e aparece a ele para poder trazer a ele a sua chamada, trazer a ele o projeto do que Deus o havia preparado. Moisés agora está com seus 80 anos depois de estar no deserto, agora já estava desgastada. E Moisés, então, se aparece, está cuidando das ovelhas do seu sogro, quando Deus aparece a Moisés em uma sarça. E a Bíblia diz que essa sarça, ela queimava e não se consumia. O que é que diz Êxodo 3:1? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, ou Reuel, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, também chamado Sinai. E nós vamos ver versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3. E vendo o Senhor que se virava para lá, quando Moisés, na sua curiosidade, foi ver o que estava acontecendo com aquela sarça, a Bíblia diz que Deus bradou da sarça, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. E o que é que nós vemos no versículo 5? Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia! E nós vamos ver que Deus, ele faz e começa a falar com Moisés o que é que ele queria dele. Talvez você, como professor de escola dominical, tenha sido chamado por Deus para esta obra. Cada um de nós que somos chamados para fazer a obra de Deus, cada um de nós temos um dia em que Deus falou, em que você sentiu algo de Deus, que Deus mostrou a você. Houve aquele marco, aquele início, onde você sabe que foi Deus que te chamou. Talvez os seus juvenis a quem você ensina, Deus, ele tem projetos e Deus, ele tem algo para eles. E quem sabe alguns deles já receberam uma chamada de Deus para as suas vidas. Oh, meus queridos, que oportunidade nós temos de poder estar cultivando se preparando a estes jovens para a chamada que Deus tenha para suas vidas. Aleluia! E Moisés, ele teve essa chamada. Nós vamos ler em Atos 7:34, ele dizendo: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois bem, e enviar-te-ei ao Egito. Aí estava a chamada de Deus. Deus estava dizendo: quem há de ir por mim? Nós vamos ver que toda chamada tem também consigo a missão. O que é que ele tinha que fazer lá? Vamos ver, liberando o povo do Egito. Esta era a missão de Moisés. Isto era pelo qual ele estava sendo chamado por Deus. Aleluia! E Deus tem planos, meus queridos. A mesma coisa nós vamos ver com Moisés. Toda aquela preparação. E você pode dizer: mas quanto tempo eu tenho que esperar para poder fazer a obra que Deus... Não se
atemorize, não fique preocupado, não fique apressado. Deus, ele sabe o tempo, Deus, ele sabe o motivo, ele sabe exatamente quando a missão começa, quando a chamada é feita, quanto preparação você e eu temos que ter antes de nós sermos chamados e antes de nós cumprirmos a nossa missão. Moisés foi para liberar o povo do Egito e ele precisou passar esses 80 anos, 40 num palácio, 40 no deserto, para depois cumprir a sua missão. Da mesma maneira, nós vamos ver Josué foi preparado por Deus para conquistar a terra de Canaã. Uma tarefa que Moisés não poderia fazer, mas Josué foi preparado no deserto para isso. Amém? Portanto, Êxodo 3:10 nos diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E Deus falou claramente para Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó. Eu vou quebrar, eu vou trazer a juízo a este povo, a este rei, a toda esta terra por tudo que eles fizeram. Meus queridos, nós vamos ver também novamente Estevão pregando. Atos 7:35, ele diz a este Moisés, isto era Estevão dizendo para o Sinédrio, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Versículo 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo o quê? Prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Aleluia. Portanto, meus queridos, este homem, chamado de uma maneira extraordinária da parte de Deus, foi preparado, recebeu sua chamada, recebeu a sua missão e louvado seja Deus, porque ele disse sim à chamada de Deus. Amém? E você? Será que nós temos dito sim à chamada do nosso Deus? Será que os nossos juvenis têm recebido uma chamada de Deus? Será que eles estão prontos para dizer sim? Será que eles estão sendo preparados em talvez os tempos difíceis que eles estão passando? Por quê? Porque, em segundo lugar, nós vamos ver a importância do deserto. Moisés, ele teve que estar no deserto. O povo de Deus passou pelo deserto. Deus poderia simplesmente ter tirado o povo de Israel do Egito e levado diretamente para Canaã. Porém, o povo não estava preparado para isso. Deus tinha muito o que trabalhar. Deus conhecia o coração do povo. Deus, ele sabia o que estava dentro do coração do povo. E, meus queridos, muitas vezes, quando Deus, ele nos faz passar por desertos, por provações, por situações difíceis, aleluia, é porque ele quer que nós possamos crescer, que nós possamos reconhecer, para que Deus possa mostrar a nós o que está dentro, aleluia. Por isso nós vamos ver no nosso segundo tópico qual é a importância do deserto. Em primeiro lugar, vamos ver que é para provar os corações. Segundo, para ensinar os princípios de Deus para as nossas vidas. E em terceiro lugar, para nós podermos e aprendermos a depender de Deus. Amém? Muito bem, vamos lá. Nosso primeiro subtópico, ele diz, para provar os corações. E você vai dizer, mas irmã Vânia, Deus não conhece a gente? Sim, conhece. Muito bem. Antes de nós nascermos, Deus já sabia exatamente tudo o que nós iríamos passar, por onde nós iríamos caminhar, aonde nós iríamos cair, aonde nós iríamos falhar, aonde nós iríamos ser fiéis a Ele. Deus, Ele conhece, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Mas então, irmã Vânia, se Ele já conhece, para que provar os corações?
E quando eu vejo provar os corações, não é que Deus precisa provar o nosso coração, porque Ele já sabe, mas é provar a nós mesmos, a nós, a mim. Quando Deus me permite passar por um deserto, quando Deus te permite passar por um deserto, sabe o que é que Deus está nos dando a oportunidade de nós podermos conhecer a nós mesmos, a conhecer aonde está os nossos corações, aonde estão as nossas prioridades, aonde estão as nossas agendas, aonde está o nosso coração, quem realmente nós somos. Não é no topo da montanha, não é no tempo da vitória, não é no alô, alô, glória, glória. Não, é no deserto, é na provação. É lá quando você está no cadinho, quando você está sendo apertado, é ali que se descobre o que está aqui dentro do coração, é ali que se descobre quem nós somos verdadeiramente diante de Deus, aleluia. Deuteronômio 8:2. Ele disse: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Aleluia. E é isso que nós devemos ensinar para os nossos juvenis. Se por acaso eles estiverem passando em qualquer tipo de deserto, eles não devem se preocupar. Deus, a sua mão estará ali com eles, aleluia. Por quê? Porque Deus, Ele quer que nós possamos descobrir, né? E por isso Paulo dizia: que miserável homem que eu sou. Quando eu estou pensando que eu quero fazer o bem, eu me encontro fazendo mal. Você já parou algum momento da sua vida, né? E se você se pegou, meu Deus, que pensamento é esse? Que palavra é essa? O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Como é que eu fiz isso? Oh, irmãos, eu já. E quão difícil é pra gente. E a gente vai ter que voltar lá, se arrepender. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha, a gente pensa tantas vezes que a gente, pelos anos de crente, pelas posições que nós temos, ou nós já somos o bambamã, né? E aí Deus nos coloca no deserto para a gente saber que, em primeiro lugar, nós temos que conhecer o nosso coração. O nosso coração é enganoso, irmãos. E Deus sabia que aquelas pessoas que estavam lá, oh Deus, nos livra do Egito, oh Deus, manda alguém para livrar-nos. Deus sabia o que estava no coração deles. Eu quero que nós possamos estar preparados para poder olhar para a palavra de Deus, olhar para ela e usá-la como espelho para as nossas vidas. Deus, Ele fala, Deus, Ele redargue, Deus, Ele nos mostra o seu caminho. Mas quantas vezes, depois de Deus falar, nós simplesmente fechamos a Bíblia e nós tomamos o nosso caminho e nós não atendemos a voz de Deus. Deus havia falado para o povo no Monte Sinai. Deus deu os 10 mandamentos para eles. Eles ouviram Deus audivelmente. Eles viram o Monte Sinai tremer. Ele via o som como de uma buzina. Eles viram os raios, os relâmpagos. E no capítulo 32, versículo 1, olha só. Depois que o povo disse para Moisés: sobe tu no monte e fala com Deus e não nós, porque senão nós morreremos. Olha como o capítulo 32 ele inicia. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Oh, meus queridos, Deus ouviu. Deus viu a posição deste povo. E logo
enquanto Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, o povo estava lá embaixo, numa orgia, caluniando, dizendo sem o mínimo de respeito a este homem, Moisés, que nos tirou. Olha, a gente não sabe o que é que aconteceu com ele, não. Faze-nos deuses que a gente possa ver. Faça-nos ídolos que nós possamos palpar. Faça algo que a gente possa materializar aqui. Irmãos, o povo viu o que Deus fez no Egito. Este povo viu que os ídolos e os deuses do Egito não puderam nada contra o Deus de Israel. E agora eles estão pedindo exatamente. Então, meus queridos, quando Deus os permitiu passar no deserto, Deus estava provando exatamente o que estava no seu coração. Olha aí 1 Pedro 1,7 que diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé é provada ainda hoje. Nós passamos por deserto, sim, passamos. Deus, ele tem prazer que nós possamos passar nos desertos para poder, em primeiro lugar, provar o que vai dentro do nosso coração, para provar se realmente quem nós somos, se nós temos integridade daquilo que nós dizemos ser, se nós dependemos o que nós dizemos ser. Aleluia! Mas em segundo lugar, nós vamos ver que a importância do deserto foi para ensinar princípios. Deus, ele não nos leva no deserto simplesmente para sofrer. Deus, ele quer nos ensinar, aleluia. A este povo, Deus deu os 10 mandamentos. Deus se manifestou, como nós já falamos aqui. E qual foi a posição do povo? Será que eles aprenderam alguma coisa? Porque eles, ligeirinho, simplesmente pediram para que Arão pudesse fazer um Deus que eles pudessem ver com seus olhos. Tudo aquilo que eles tinham ouvido da boca de Deus entrou por aqui, saiu por aqui. Meus queridos, quando nós estivermos passando por um deserto, não fiquemos chorando. Ai, meu Deus, por quê? Não. Possamos perguntar a Deus: o que é que tu queres me ensinar através desta prova? O que é que tu queres ensinar através desse deserto? Senhor, aonde é que eu tenho que crescer? Aonde é que eu tenho que aprender algo de ti? Qual é a lição que eu tenho para a minha vida? Aleluia! Olha lá, Êxodo 20:20. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Olha aí. Será que este povo poderia simplesmente ter entrado em Canaã, meus queridos, rapidinho como eles queriam entrar? Não. Este povo tinha clamado a Deus: tira-nos do Egito. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. E Deus lhe permitiu o deserto para poder provar que no coração deles não havia o temor de Deus. O que havia era a ganância do Egito nas suas vidas. Que Deus nos guarde, que nós possamos estar prontos para aprender os princípios de Deus. Olha aqui o que é que diz Ezequiel 20, versículo 10. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Aleluia! Se caminharmos nos princípios que ele nos ensina, irmãos, estaremos sendo abençoados pelo nosso Deus. Mas em terceiro lugar, qual a importância do deserto para as nossas vidas? É para depender de Deus. Aleluia! As experiências que nós temos no deserto faz-nos depender de Deus. Porque muitas vezes no deserto, Deus, ele tira tudo
todo aquele supérfluo, toda aquela aonde nós estávamos nos apoiando, o braço dos amigos, no emprego ou na família. Muitas vezes Deus tira tudo e deixa você sozinho. Para quê? Para que nós possamos aprender a depender de Deus, e não do homem, e não do governo, e não da família, e não da política, e não dos amigos, e não da nossa posição social. Isso não tem importância alguma para Deus. Isto é nada para Deus. Aleluia! Mas nós temos que temer a Ele. Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja. Olha aí, Deus disse: vocês não vão colher para a semana inteira. Não, cada dia, todo dia, vocês vão lá e recolher para aquele dia. Para quê? Para que eu veja se anda em minha lei ou não. Aleluia. Versículo 17:6 de Êxodo diz: agora foi água. Eis que eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Que prova linda, irmãos! Como alguém poderia duvidar do poder de Deus? Como alguém poderia duvidar que Deus estava ali, quando Deus, através de eventos tão poderosos, fez com que o seu povo pudesse ser saciado de pão, de água, água saindo de uma rocha, meus queridos, para dar para milhares de pessoas tomarem juntamente com seus animais. Tudo isso, o povo olhava, via os milagres, e quando chegava na próxima esquina, o povo estava murmurando de novo. Lembre-se que para uma pessoa que não tem experiência com Deus, para uma pessoa religiosa, para uma pessoa que não tem vida espiritual, tudo é motivo de murmuração. Tudo é motivo para reclamar. Você pode dar tudo, Deus pode dar tudo para esta pessoa, mas ele vai encontrar um motivo para murmurar. Não é hoje, é amanhã, é depois, e assim acontecia com este povo. O povo chorava: não temos pão, Deus deu pão. Ah, não temos carne, Deus deu carne. Ah, não temos água, Deus deu carne. Mas estavam sempre prontos, mais prontos para murmurar e reclamar do que agradecer a Deus pela provisão que Deus havia dado para eles. Por isso, Deus sabia, Deus conhecia o coração obstinado daquele povo. Aleluia. Nós vamos ver também Deuteronômio 29:5, ele diz: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Olha aí, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Meus queridos, 40 anos. A roupa não envelheceu, o sapato não gastou. Talvez ficavam cansados: meu Deus, sapato não tem outro, só tenho esse. Mas aquele que tinha não se gastava, não furava. Estava lá a provisão de Deus, o milagre de Deus no deserto. Deus não nos leva ao deserto para nos abandonar, para nos destruir. Ele nos prova, ele nos dá provisão no meio do deserto para que possamos ter experiência com Deus. Aleluia. Neemias 9:19. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. Olha aí. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. O povo não estava perdido, não estava andando errantes. Deus estava fazendo eles caminhar em roda, em roda, em roda. Para quê?
para provar o que estava no coração do povo. Mas todas essas experiências, meus queridos, era mais do que suficiente para que eles pudessem depender de Deus a cada dia. Amém? Portanto, quando entrarmos no deserto, não vão ficar chorando pelo canto da parede. E dizer, meu Deus, por quê? Não. Deus, ele quer mostrar algo. Deus, ele quer provar algo. Deus, ele quer ensinar algo. Deus, ele quer que nós possamos ter experiência com ele. Deus, ele quer revelar-nos algo. Aleluia! Então, regozijemo-nos, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa não é a melhor posição. Esta não é a melhor situação. Esta não é a posição mais confortável de estar no deserto. Mas, Senhor, que eu possa aprender o que Tu tens para a minha vida enquanto eu estiver aqui neste deserto. Amém. E antes de nós entrarmos neste tópico, terceiro, a transição para a conquista, eu gostaria de falar sobre a pessoa de Josué, alguns pontos importantes da sua vida, porque ele foi esta pessoa que conquistou, que tomou a frente, que liderou o povo depois que Moisés, ele morreu. Amém? Portanto, nós vamos ver que Josué, o seu nome Josué, quer dizer Deus salva ou Salvador. Josué, ele também tinha um segundo nome. Ele também era conhecido por Oséias. Ele era filho de Num e ele nasceu no Egito. Ele era da tribo de Efraim. Josué, ele se tornou o sucessor de Moisés. E nós vamos ver também que Deus fez grandes milagres através da pessoa de Josué. Não somente ele era um exímio capitão, ele era aquele que estava à frente das batalhas, mesmo durante o tempo do deserto. Josué esteve lutando. Vocês poderão lembrar daquela batalha contra os amalequitas, em que Arão e Hur seguraram os braços de Moisés e Josué, ele venceu aos amalequitas. Mas nós vamos ver outras experiências gloriosas na vida de Josué. A primeira foi no Rio Jordão. A mesma experiência do povo de Israel que saiu do Egito tiveram quando atravessaram o Mar Vermelho. A nova geração daqueles que estavam entrando agora também tiveram uma experiência similar aos seus pais. De quê? De passar pelo Rio Jordão a pés enxutos. Outra história muito importante relacionada à pessoa de Josué foi a queda dos muros de Jericó, conforme Deus havia dito para ele. Vamos lembrar que uma das histórias mais importantes relacionadas com Josué foi a tomada da cidade de Jericó. E aí vocês vão ver, tem uma fonte de água em Jericó. As águas de Jericó, no tempo do profeta Eliseu, eram amargas. O profeta de Deus pediu ao povo daquela cidade sal, deitou sobre a fonte da água e a água foi curada. Portanto, também nós vamos ver ali também em Jericó alguma das torres e parte das muralhas que foram soterradas no tempo de Josué. E ali Deus deu uma grande livramento ao seu povo, destruindo aquela cidade. Este homem de Deus venceu a 32 reis, conquistou a 32 reis em Canaã. Porém, a Bíblia diz que quando ele morre com 110 anos, muita terra ainda ficou para ser conquistada. E nós vamos ver que ele morreu e ele foi enterrado na sua propriedade, na cidade de Timnat-Sera, que está no campo aonde estava a tribo de Efraim. Amém? Portanto, à vista da cidade de Jericó, não é? Que era também chamada na Bíblia de Cidade das Palmeiras. Então, esta é a vista de cima do muro de Jericó. Indo então para o nosso terceiro tópico, não é? A transição para a conquista. Nós entendemos e já vimos que Moisés foi o homem que liderou, que tirou o povo de Israel do Egito. Entretanto, este homem Moisés, quando eles estão agora à frente para poder entrar em Canaã, já havia passado 40 anos. E Moisés agora se encontra com 120 anos. E a Bíblia nos diz que Deus falou para Moisés: você não entrará em Canaã.
prepara o teu servo Josué, para que ele possa entrar com este povo e ele entrar e conquistar a Canaã. Deus usou Moisés na capacidade e para a obra, a missão que Deus o havia chamado. Ainda que ele quisesse passar para a terra, a pessoa a conquistar, a lutar, a destruir os reis e tomar a terra não seria Moisés. O homem agora era Josué. A transição para a conquista. Vamos ver que nesta transição, Josué sabia servir. Segundo lugar, a sua fidelidade e a sua resiliência. Em terceiro lugar, preparando a nova geração. Da mesma maneira como Josué, nós também temos que entender que como eu não viverei para sempre, eu tenho que preparar a próxima geração. O que eles vão conquistar. Você tem esta tarefa na sua mão, ensinando para os juvenis. Muito pronto, esses jovens serão os novos professores de escola dominical, serão os novos músicos, serão os novos cantores, serão os novos ministros, serão os novos pastores, serão os novos obreiros, serão os novos evangelistas. Aleluia por isso. E nós, eu, você, nós temos esta grande honra e este grande desafio de prepará-los, assim como Josué preparou aquela nova geração para poder entrar em Canaã. Amém? Sabendo servir. Eu penso que nos dias que nós vivemos hoje, esta questão de servir muitas vezes se torna tão remota. Muitas pessoas hoje querem mandar. Muitas pessoas querem liderar. Muitas pessoas querem ser o chefe, querem estar por cima, querem ter a posição. Mas poucas pessoas têm desejo de servir. E, meus queridos, não existe vergonha alguma em servir. Paulo, quando ele escrevia suas cartas, ele se apresentava dizendo: eu, servo de Jesus Cristo. Nós vamos lembrar que Jesus, ele, no dia que estava no aposento alto, ele tomou uma toalha e ele lavou os pés dos discípulos como um servo. Portanto, eu aprendo com Josué que se nós quisermos liderar, nós temos que aprender a servir. Porque uma pessoa que não sabe servir, facilmente, esta pessoa nunca se relacionará com o servo. Esta pessoa facilmente nunca verá a perspectiva do servo. Esta pessoa facilmente não se compadecerá do servo. E nós vamos ver que Jesus, ele se tornou, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele se fez menor do que os homens. Ele compreende, ele sabe, ele conhece, não somente como filho de Deus, mas como homem, porque ele esteve aqui, ele viveu entre nós, ele padeceu o que nós padecemos. Nós podemos servir. Nós devemos servir. Se nós não servirmos, se nós não aprendemos a servir, dificilmente chegaremos a um cargo de líder. Amém? 1:1 diz o quê? Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Servo do Senhor todo mundo quer ser. E ele disse que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: a mesma coisa aconteceu com Eliseu e Elias. Quem vai ser que vai suceder a Elias? O grande profeta Elias. Um jovem que deitava água nas mãos do profeta. Mas todos, ou muitos, acham que, irmã, lavar a mão do profeta, fazer isso, eu não sou escravo. E quem disse, irmãos?
que porque nós estamos lavando, ajudando, carregando a mala do pastor, que isso vai nos rebaixar. Ou não, meus queridos. Se nós fizermos em dedicação ao Senhor, como Josué ele fez, você vai ver o resultado. O que é que diz 1 e 2? Moisés, a palavra de Deus para Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Oh, que gloriosa! Aleluia! Promessa Deus já estava ali mostrando para este jovem Josué que sabia, irmãos, servir. Não pode pegar ali? Posso. O irmão pode fazer, posso, pastor, posso, professora, posso, meu irmão, posso, obreiro, posso, papai, posso, mamãe. E me faz lembrar a palavra no Novo Testamento quando João Batista, que era o precursor de Jesus, o qual ele disse, eu não sou digno de desatar as alparcas, as sandálias dele. E quando as pessoas dizem, olha, aquele que você batizou, está lá, está fazendo milagres, está isso, está aquilo. Quantas vezes nós temos dificuldade de ver o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso companheiro crescendo, sendo abençoado, sendo usado por Deus. Quantas vezes nós temos e ficamos, meu Deus, e se o meu aluno prosperar mais do que eu, for usado mais do que eu? Amém, irmãos! Glória a Deus! É para isso que você é professor. É para que ele possa crescer e ser melhor do que você. Como? Aquele chegou ontem e já foi colocado como evangelista. Eu estou aqui trabalhando já faz não sei quantos anos e ainda não recebi um aumento do meu cargo. Oh, meus queridos, aprendamos a servir. A Bíblia nos diz que João Batista disse para aqueles que estavam lhe falando, importa que ele cresça e que eu diminua. Oh, aleluia! Olha só, Apocalipse 2 e 19. Deus diz, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço. Deus, ele nos conhece pelo nosso serviço a ele, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aleluia, a palavra de Deus para a igreja de Éfeso. Para uma transição, para uma conquista, nós temos que aprender a servir. Segundo lugar, fidelidade e resiliência. Se é uma das coisas que eu vejo na pessoa de Josué, são essas duas palavras, fiel a Deus e fiel ao líder. Josué era fiel ao Senhor Deus, mas Josué era fiel a Moisés. Aí está o ponto vital. Se nós não quisermos ser fiéis àqueles que Deus colocou acima de nós, para poder olhar por nós, para poder nos ajudar, meus queridos, nós nunca passaremos para poder conquistar outras posições, outros lugares, porque nós não aprendemos ainda a sermos fiéis aos nossos líderes. E não somente a fidelidade, mas também a resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de você sofrer danos, mudanças e mesmo assim seguir em frente. Paulo sofreu, mas ele disse, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele sabia que a vocação, que o ministério, o que foi dado a ele não foi dado pelo homem, foi dado por Deus. Aleluia! E você pode imaginar agora Josué. Moisés morre, ele assume a liderança do povo, mas antes de assumir esta liderança, nós vamos lembrar que quando Moisés envia 12 espias para espiar a terra de Canaã, Josué e Calebe foram um desses homens, que representava as suas tribos.
E a Bíblia nos diz que 10 espias trouxeram uma má fama da terra que Deus havia dado. Entretanto, Josué e Calebe, estes foram fiéis, eles disseram, não, a terra é boa. E a Bíblia nos diz que por causa deste pecado do povo, Deus disse, todos aqueles que saíram do Egito, que estão chorando e dizendo, os nossos filhos não vão herdar esta terra, eu vos digo que vocês morrerão neste deserto, mas os vossos filhos, eles herdarão a terra de Canaã, exceto a Josué e a Calebe, porque eles foram fiéis, porque eles não defamaram, porque eles, disseram que é reto diante de mim. E, meus queridos, você pode imaginar 40 anos caminhando no deserto? 40 anos, irmãos, não é 40 dias. Josué e Calebe poderiam ter grandes oportunidades de haverem se corrompido e caído no mesmo pecado do povo. Mas eles foram fiéis, olhando para o invisível. Estavam ali. Num dia morre um amigo, morre outro, morre ali, morre familiar, mas eles estão de pé. 40 anos se passaram, resilientes a tudo aquilo que se levantou contra eles, contra seus líderes, contra Deus, e eles estão marchando em vitória, em fidelidade, aleluia. Que Deus nos possa e nos ajude a sermos fiéis obreiros da casa de Deus. Que nós não possamos nos deixar levar pelas conversas fiadas, pelas as rebeliões, pelas murmurações, que outros possam se levantar, irmãos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e até o final, aleluia. Josué então entra em Canaã, e o que é que nos diz Deuteronômio 31:7? Chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo, com aqueles que sobraram, com aquela nova geração, entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la, aleluia. Versículo 8, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Esta foi a linda promessa de Deus, aleluia, para este jovem Josué, que sabia servir, mas que tinha fidelidade, que tinha resiliência na obra de Deus. Olha aí Josué, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Irmãos, fidelidade para preparar aquela nova geração na palavra, na santidade, na experiência com Deus, aleluia. E nós vamos ver ainda o versículo 9. Não te mandei eu, Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Capítulo 4 de Josué, versículo 14. Naquele dia, como Josué, ele fez isso, Josué foi fiel a Deus. Quando Deus começou a operar milagres e sinais através da mão de Josué, olha aí o que é que o povo diz. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no, temeram a Josué como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. E olha aí, 2 Timóteo 4:7, a palavra deste homem chamado Paulo, um homem que era fiel, um homem que era resiliente, aleluia. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aleluia. E finalmente, meus queridos, a transição para a conquista não apenas
Nós temos que aprender a servir, nós temos que ser fiéis e resilientes, mas nós também temos que preparar a nova geração. Muitas vezes nós podemos dizer, mas essa nova geração, irmã, eles não querem saber nada de Deus, não é igual como antigamente, ou eles não sabem o que nós passamos. Mas por que não sabem? Talvez nós estamos apenas dando desculpas para não ensinar, para não os levar à verdade, para que ele viva o mesmo evangelho que nós vivemos. Josué, ele teve esta capacidade e teve esta graça de Deus para preparar a nova geração. Oh, meus queridos, eu tive lindas e maravilhosas professoras de escola dominical na minha vida, que marcaram a minha vida. E hoje eu sou o legado do que elas, do que meu pai, do que minha mãe fizeram e ensinaram na minha vida. Mas eu não posso. O legado, a palavra, a experiência não pode morrer comigo. O que eu sei, o que eu experimentei com Deus, não pode morrer comigo. Não pode morrer com você. Você tem que passar adiante. Você tem que preparar. Aleluia! E Deus colocou você na frente desses juvenis exatamente para isso, para prepará-los na palavra, prepará-los na santificação, prepará-los na experiência com Deus, aleluia, para que eles possam passar, para que eles possam levar este mesmo evangelho com a mesma graça, com o mesmo poder, com a mesma dimensão ou maior do que isso, aleluia. Tendo cuidado para que eles não possam ser consumidos pelos erros, pelas heresias, nem nada que está ao nosso redor. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, Deuteronômio 34:9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Oh, meus queridos, que coisa linda! Aquele Moisés colocou as suas mãos sobre aquele jovem Josué, que agora, diga-se de passagem, já não estava mais jovem. Ele agora, Josué, estava com 82 anos. Ele já não era mais um jovenzinho como saiu do Egito. Entretanto, quando aquele mais velho Moisés coloca suas mãos sobre ele, ou o espírito de sabedoria pousou na vida de Josué e o povo lhe deu ouvidos, assim como deram para Moisés. Que coisa linda, que transição maravilhosa, aleluia, nós vemos em Josué. Josué 1:17, o povo diz para Josué, como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés, aleluia. Josué 24:15, olha aí outro ensinamento muito importante que nós devemos passar adiante. Este versículo tão conhecido. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que uma das coisas mais importantes que você e eu temos que ensinar à nossa nova geração é o de saber se posicionar no reino de Deus. Josué havia dito para aquele povo, estamos nós aqui. Eu continuarei servindo o Senhor. Nós estamos numa nova etapa. Josué estava para morrer, já estava velhinho. Ele morre com 110 anos. E agora ele diz para aquele povo, escolhei a quem servis. Ou aos deuses que serviram os nossos pais da além do rio, Mesopotâmia. Lembra-se? Ou o Deus
desta terra aqui. Ele disse: vocês decidam o que vocês querem fazer, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Temos que ensinar aos nossos jovens, aos nossos juvenis, a se posicionarem, a se posicionar na palavra, a se posicionar na santidade, a se posicionar no seu trabalho, a se posicionar na experiência com Deus, a se posicionar no poder de Deus. Aleluia! Na busca do batismo com o Espírito Santo, temos que os posicionar. Olha o que é que Paulo escreve ao seu filho Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Meus queridos, nós estamos aqui estudando uma linda lição sobre Moisés e Josué. Entretanto, Deus ele está nos ensinando que nós, como professores de escola dominical, e nós também temos que saber preparar esta nova geração para dar continuidade àquilo que você e eu temos feito para a glória do nome do Senhor. Aleluia! E que nós possamos ensinar aos nossos alunos a ser não somente servidores, que eles possam aprender a ser fiéis e resilientes, não importando a situação, mas que, acima de tudo, eles também possam se levantar nesta nova geração para ensinarem a outros. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e vos guarde. Amém.